Meu filho me ligou dizendo que traria 30 amigos para minha casa de praia. Eu não imaginava que aquele fim de semana destruiria tudo que construí em décadas. Meu nome é Ricardo Bastos, tenho 56 anos e sou empresário do setor naval. Passei a vida inteira construindo um império, controlando cada detalhe, cada decisão. Sempre acreditei que ordem e disciplina eram as chaves do sucesso. Mas naquele sábado de março, quando vi 30 jovens desembarcando na minha propriedade em Angra dos Reis, percebi que havia perdido o controle da única coisa que realmente importava: minha relação com meu filho Caio. O barulho das risadas, o som das guitarras, as conversas sobre coisas que eu não entendia, tudo aquilo me irritou profundamente nos primeiros minutos. Mas o que realmente me devastou foi descobrir que entre aqueles jovens estava alguém do meu passado. Alguém que guardava segredos capazes de destruir tudo que levei 30 anos para construir. Esta é a história de como um simples fim de semana transformou minha vida para sempre. Revelou verdades que eu havia enterrado e me forçou a encarar o homem que me tornei. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A ligação do Caio chegou numa terça-feira à tarde. Eu estava no escritório, revisando contratos de fornecimento para 3 navios cargueiros que minha empresa estava construindo. Eram negócios de 60 milhões de reais cada, exigindo minha atenção total. Quando o telefone tocou e vi o nome dele na tela, fiquei surpreso. Meu filho raramente me ligava. Nossa comunicação nos últimos anos havia se reduzido a mensagens curtas e encontros esporádicos em datas obrigatórias como aniversários e Natal. Pai, disse ele com aquela voz animada que eu não ouvia há anos. Estou pensando em passar o próximo fim de semana aí na casa de Angra. Você vai estar por lá. Meu coração acelerou. A casa de praia era meu refúgio. O lugar onde passava fins de semana sozinho, trabalhando em silêncio ou simplesmente olhando o mar. Era também o lugar mais cheio de memórias da Mariana, minha esposa, que havia morrido há 12 anos. Vou sim, respondi tentando não demonstrar o quanto aquele convite me emocionava. Fico feliz que você venha. Só tem uma coisa, continuou Caio. Vou levar alguns amigos, uns 5 ou 6 no máximo. Espero que não se importe. Claro que não me importo. Menti. A verdade é que me importava sim. Eu queria ter meu filho só para mim, conversar com ele, tentar entender por que nos afastamos tanto. Mas não podia demonstrar isso. Não podia parecer o pai carente e controlador, que provavelmente já era aos olhos dele. Ótimo, disse Caio. Vou avisar o pessoal então. A gente chega sábado de manhã. Desliguei o telefone sentindo uma mistura estranha de alegria e ansiedade. Caio tinha 28 anos. Era formado em comunicação social e tocava uma produtora de vídeos com alguns amigos. Segundo o que eu conseguia extrair das nossas conversas superficiais, ele fazia documentários sobre causas sociais e ambientais, trabalhava com influenciadores digitais e vivia num mundo que eu não compreendia completamente. Depois que Mariana morreu, quando Caio tinha apenas 16 anos, nossa relação começou a desmoronar. Eu me joguei no trabalho, usando os negócios como fuga da dor. Caio se fechou, passou a me ver como um empresário frio e distante. Aos 18 anos ele saiu de casa para morar com amigos, dizendo que precisava de independência. Desde então, nossos encontros eram tensos, educados, mas vazios de verdadeira conexão. Passei os dias seguintes organizando a casa de praia. Liguei para Dona Célia, a caseira que cuidava da propriedade há mais de 15 anos, e pedi que preparasse tudo para receber meu filho e os amigos dele. Quantos quartos devo arrumar, seu Ricardo? Perguntou ela. Caio disse que vem com 5 ou 6 amigos, então arruma 3 quartos de hóspedes. Eles podem se acomodar. A casa tinha capacidade para isso. Era uma propriedade de 400 metros quadrados, com 5 suítes, sala ampla com vista para o mar, cozinha gourmet, área de churrasqueira e uma piscina de borda infinita que se confundia com o oceano. Havia comprado o terreno 25 anos atrás,
quando minha empresa começou a prosperar de verdade. Mariana desenhou cada detalhe da construção. Escolheu cada móvel, cada cor das paredes. Era o sonho dela materializado. Na sexta-feira à noite, dirigi até Angra dos Reis. Eram 3 horas de viagem desde o Rio de Janeiro, tempo que usei para ouvir músicas que Mariana gostava e pensar em como seria bom reconectar com Caio. Talvez pudéssemos pescar juntos, como fazíamos quando ele era criança. Talvez ele me contasse sobre os projetos dele e eu pudesse finalmente entender o mundo em que ele vivia. Cheguei a casa por volta das 22 horas. Dona Célia havia preparado tudo perfeitamente. As camas estavam arrumadas com lençóis brancos limpos, as toalhas dobradas nos banheiros, a geladeira abastecida com carnes, bebidas e frutas. Deixei minha mala no quarto principal e fui até a varanda que dava para o mar. O som das ondas sempre me acalmava, me fazia sentir que estava no lugar certo. Dormi bem aquela noite, embalado pela expectativa de um fim de semana diferente. Acordei às 8 da manhã do sábado. Fiz café forte e sentei na varanda com meu notebook, respondendo alguns e-mails do trabalho. Caio havia dito que chegaria por volta das 10 horas. Às 9h30, ouvi o som de carros subindo a estrada que levava à casa. Sorri pensando que meu filho estava ansioso e havia chegado cedo. Mas quando olhei pela janela, meu sorriso congelou. Não eram 1 ou 2 carros. Eram 7 veículos, entre carros, vans e até uma Kombi pintada com cores vibrantes. E de dentro deles começaram a descer pessoas. Muitas pessoas. Contei rapidamente. 10, 15, 20. Continuaram saindo. No final havia 30 jovens na entrada da minha casa carregando mochilas, violões, equipamentos de filmagem e caixas de som portáteis. Caio foi o primeiro a me ver parado na varanda, observando aquela invasão com a mandíbula travada. Ele acenou entusiasmado e correu em minha direção. Pai, que legal que já está acordado. Vem conhecer todo mundo. Todo mundo, repeti baixinho, ainda processando a cena. Você disse que traria 5 ou 6 amigos. Sim, disse isso, respondeu Caio com um sorriso sem culpa. Mas aí o pessoal foi comentando e mais gente quis vir. Sabe como é, a galera adora esse lugar. Espero que não se importe, não se importe. Eu estava sendo invadido por 30 desconhecidos e meu filho esperava que eu não me importasse. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que começava a ferver dentro de mim. Caio, este lugar tem capacidade para no máximo 15 pessoas confortavelmente. Onde essas 30 pessoas vão dormir? Ah, a gente se vira, pai. Tem gente que trouxe barraca, outros vão dormir na sala, no sofá. A gente não é frescurento, não. Naquele momento percebi que meu filho não tinha a menor noção de respeito por limites, por planejamento, por considerar os outros. Ou talvez ele simplesmente não considerasse minha opinião importante o suficiente para ser levada em conta. Antes que eu pudesse protestar mais, Caio me puxou pelo braço em direção ao grupo que se espalhava pelo jardim. Pessoal, este é meu pai, Ricardo Bastos. Pai, estes são meus amigos. Começaram as apresentações em sequência rápida demais para eu processar nomes e rostos. Tinha um rapaz magro com dreads chamado Bruno, que se apresentou como músico e ativista ambiental. Uma menina de cabelo rosa chamada Júlia, designer gráfica. Um casal, Marcelo e Fernanda, que faziam vídeos sobre veganismo. 2 rapazes tatuados, Tiago e Rafael, skatistas profissionais. Uma jovem de 20 e poucos anos chamada Amanda, advogada trabalhando com direitos humanos. E assim por diante, uma sequência interminável de jovens falantes, animados, completamente à vontade invadindo minha propriedade. A maioria tinha entre 25 e 35 anos. Vestiam roupas coloridas, carregavam câmeras, falavam alto e riam mais alto ainda. Era o oposto completo do ambiente silencioso e controlado que eu cultivava. Então, o grupo se abriu e eu a vi pela primeira vez. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos longos, olhos cor-de-mel, vestindo uma camiseta simples branca e short jeans. Ela carregava uma câmera profissional pendurada no pescoço.
Esta é a Lívia Andrade, disse Caio com um tom especial na voz que não passou despercebido. Ela é fotógrafa, faz uns trabalhos incríveis com causas sociais. Está documentando comunidades pesqueiras aqui na região. Lívia estendeu a mão firme e me olhou diretamente nos olhos. Prazer, Sr. Bastos. Obrigada por nos receber. Havia algo familiar nela, algo que eu não conseguia identificar. Seus olhos me examinavam com uma intensidade que me deixou desconfortável. Não era a admiração respeitosa que eu estava acostumado a receber. Era algo mais profundo, quase analítico, como se ela estivesse me avaliando. O prazer é meu, menti educadamente. Enquanto o grupo começava a se espalhar pela casa, carregando suas coisas para dentro, puxei Caio de lado. Precisamos conversar, disse com firmeza. Sobre o que, pai? Perguntou ele distraído, observando Lívia entrar na casa. Sobre isso tudo. Sobre você trazer 30 pessoas sem me avisar. Sobre o absurdo que é essa situação. Caio suspirou. Aquele suspiro de adolescente rebelde que eu conhecia bem, mesmo ele já sendo um homem adulto. Pai, por favor, não começa. É só um fim de semana. A gente vai se divertir. Não vai atrapalhar nada seu. Não tive escolha senão aceitar a situação. Protestar mais seria criar um conflito aberto com Caio logo no primeiro dia, e eu não queria estragar o pouco tempo que teria com ele. Dona Célia chegou ao meio-dia, viu a multidão e arregalou os olhos. Seu Ricardo, o que aconteceu aqui? Sussurrou ela enquanto me ajudava a organizar mais comida. Meu filho trouxe alguns amigos. Respondi com ironia amarga. Alguns, repetiu ela balançando a cabeça. Durante a tarde, observei o grupo se instalando. Montaram barracas no jardim. Espalharam redes entre as árvores. Ocuparam cada canto disponível da casa. A música começou a tocar. Não muito alta ainda, mas constante. Violões, conversas animadas, risadas. Era como se um festival hippie tivesse invadido minha propriedade. Tentei trabalhar no escritório, mas o barulho tornava a concentração impossível. Desisti e decidi observar. Sentei numa cadeira discreta na varanda e estudei aquelas pessoas que haviam invadido meu espaço. A maioria parecia genuinamente alegre, despreocupada. Conversavam sobre projetos artísticos, sobre mudanças sociais, sobre viagens que queriam fazer. Era um mundo completamente diferente do meu, onde conversas giravam em torno de contratos, margens de lucro e estratégias de mercado. À noite, fizeram uma espécie de jantar comunitário. Cada um contribuiu com algo. Montaram uma mesa enorme no jardim iluminada por velas e luzes de Natal improvisadas. Havia saladas, massas, carnes grelhadas, tudo preparado coletivamente numa cozinha que virou uma zona de guerra. Seu lugar é aqui, Sr. Bastos, disse Lívia aparecendo ao meu lado e apontando para a cabeceira da mesa. O anfitrião sempre fica na cabeceira. Havia um tom irônico na forma como pronunciou a palavra anfitrião. Sentei onde ela indicou, desconfortável com toda aquela informalidade. Caio sentou à minha direita, Lívia à minha esquerda. Durante o jantar, tentei conversar com meu filho, mas ele estava constantemente distraído, rindo de piadas internas do grupo, participando de conversas que atravessavam a mesa. Então, Sr. Bastos, disse Lívia de repente, fazendo todos ficarem em silêncio. Caio me contou que o senhor trabalha com construção naval. Deve ser um negócio bem lucrativo. Sua voz tinha uma camada de algo que não consegui identificar. Desafio, talvez. É um negócio sério, respondi. Requer muito planejamento, disciplina. Imagino, disse ela tomando um gole de vinho. Imagino também que às vezes seja necessário fazer escolhas difíceis. Sacrificar algumas coisas para conseguir outras. Olhei para Lívia tentando entender aonde ela queria chegar. Há algo específico que quer dizer? Perguntei. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Não. Só estava pensando em como o mundo dos negócios funciona. Competição, né? Às vezes alguém precisa perder para outro ganhar. A conversa na mesa havia parado completamente. Todos olhavam para nós dois. Caio parecia confuso,
sem entender a tensão que havia se instalado. Nos negócios, assim como na vida, existem vencedores e perdedores, respondi com frieza. É assim que o mundo funciona. E o senhor sempre foi vencedor, imagino, disse Lívia. Trabalhei duro para construir o que tenho. Não pedi nada a ninguém. Não recebi herança, comecei do zero. Entendo, ela respondeu colocando o garfo no prato com um movimento preciso. Meu pai também trabalhava com construção naval. Era fornecedor de peças para estaleiros. Tinha uma pequena empresa aqui na região mesmo. Meu sangue gelou. Algo no tom dela, na forma como me olhava, disparou um alarme na minha cabeça. Como se chama seu pai? Perguntei tentando manter a voz neutra. Henrique Andrade. Talvez o senhor tenha ouvido falar dele. Henrique Andrade. O nome me atingiu como um soco no estômago. Claro que eu conhecia aquele nome. Henrique havia sido meu principal concorrente há 15 anos atrás, quando ambos disputávamos contratos importantes com a Marinha. Ele tinha uma empresa menor que a minha, mas era tecnicamente competente e seus preços eram agressivos. Durante 2 anos travamos uma batalha feroz por cada contrato, cada licitação. Então aconteceu algo que mudou tudo. Descobri, através de um contato interno, que Henrique estava tendo problemas financeiros sérios. Sua linha de crédito estava comprometida. Ele havia feito empréstimos arriscados para expandir a produção. Usei essa informação. Espalhei rumores discretamente sobre a instabilidade financeira da empresa dele. Convenci alguns clientes comuns a exigirem garantias bancárias que sabia que ele não poderia fornecer. Em 6 meses, Henrique perdeu os principais contratos. Em 1 ano, sua empresa havia falido completamente. Eu assumi os clientes dele, absorvi parte dos funcionários e consolidei minha posição no mercado. Foi uma manobra empresarial agressiva, sim, mas legal. Eu não havia quebrado nenhuma lei, apenas jogado o jogo com mais astúcia. Lembro do nome, disse para Lívia, mantendo minha expressão neutra. Tivemos alguns negócios em comum há muitos anos. Alguns negócios, repetiu Lívia com um sorriso amargo. É uma forma delicada de descrever como o senhor destruiu a empresa da minha família. Caio interveio, confuso. Do que vocês estão falando? Lívia não tirava os olhos de mim. Seu pai não te contou, Caio. Há 15 anos, Ricardo Bastos arruinou meu pai. Usou informações privilegiadas, espalhou mentiras sobre a saúde financeira da nossa empresa e roubou todos os nossos clientes. Não foram mentiras, respondi friamente. Foram fatos. Sua empresa estava realmente com problemas. Apenas tornei essa informação pública. Caio me olhava com uma expressão que nunca tinha visto. Era choque misturado com decepção. Pai, isso é verdade. Lívia, espere. Você está falando do meu pai. Estou falando do homem que destruiu minha família, Caio, disse ela com voz controlada, mas carregada de emoção. Depois que perdemos tudo, meu pai entrou em depressão profunda. Minha mãe teve que voltar a trabalhar como professora para sustentar a família. Eu tinha 15 anos e tive que largar a escola particular para estudar em escola pública. Assistimos nossa casa ser tomada pelo banco. Vimos nosso carro ser rebocado. E tudo isso enquanto Ricardo Bastos expandia seu império com o dinheiro que deveria ter sido nosso. Me levantei da mesa bruscamente. O mundo dos negócios não é caridade, Lívia. Seu pai cometeu erros de gestão, assumiu riscos que não podia bancar. Eu apenas fiz meu trabalho. Seu trabalho era destruir famílias, perguntou ela também se levantando. Era arruinar vidas por ganância. Não foi ganância, foi sobrevivência. Gritei, perdendo a compostura. Se eu não tivesse agido, ele teria feito o mesmo comigo. Assim que o mundo funciona. Todos na mesa estavam em silêncio absoluto, observando o confronto. Caio estava pálido. Não acredito que estou ouvindo isso, disse meu filho lentamente. Pai, você realmente fez o que ela está dizendo. Fiz o que era necessário para proteger nosso futuro, Caio. Para proteger você, sua mãe, nossa família. Sua mãe, repetiu Lívia com escárnio. A mulher que morreu sem saber que tipo de homem tinha ao lado. Cruzei a mesa em 2 passos. Meu rosto a centímetros do dela. Não ouse falar da minha esposa.
Você não a conheceu, não sabe nada sobre ela. Lívia não recuou. Seus olhos brilhavam com lágrimas de raiva contidas. Sei que se ela soubesse o que você fez, teria vergonha de você. Assim como seu filho está tendo agora. Virei para Caio esperando que ele me defendesse, que entendesse que tudo o que fiz foi pela família. Mas meu filho me olhava com uma expressão de absoluto nojo. Você é exatamente o que eu sempre pensei, pai, disse ele com voz trêmula. Um empresário sem escrúpulos que não se importa com quem destrói no caminho. Caio, tentei. Você não entende como funcionam os negócios. Entendo perfeitamente. Ele me cortou. Entendo que você escolheu dinheiro em vez de humanidade, que construiu seu império em cima das ruínas de outras famílias. E durante todos esses anos, enquanto eu tentava fazer trabalhos que ajudam pessoas, que fazem diferença social, você olhava com desprezo. Agora entendo por quê. Eu olho com orgulho, não com desprezo, menti. Orgulho. Ele riu sem humor. Você nunca se interessou pelo meu trabalho. Nunca perguntou sobre meus projetos, minhas causas. Sabe por quê? Porque no fundo você acha que tudo isso é besteira de jovem idealista. Você só respeita dinheiro e poder. A verdade daquelas palavras me atingiu como uma bofetada. Porque no fundo, ele estava certo. Eu realmente considerava o trabalho dele menos importante que o meu. Via seus documentários sobre causas sociais como hobbies, não como carreira séria. Caio, por favor, disse Lívia tocando suavemente o braço dele. Vamos dar um tempo. Todos precisam se acalmar. Meu filho sacudiu a cabeça. Não, Lívia. Você estava certa desde o começo. Você me avisou que meu pai era assim, e eu não quis acreditar. Desculpa por ter duvidado de você. Espera. Intervi. Vocês já se conheciam antes. Desde o começo. Nos conhecemos há 3 meses, explicou Lívia ainda me encarando. Quando soube que Caio era filho de Ricardo Bastos, pensei em me afastar. Mas ele me convenceu a dar uma chance. Disse que você tinha mudado, que estava tentando ser uma pessoa melhor. Claramente estávamos errados. Vocês armaram isso, percebi com crescente raiva. Esse fim de semana todo foi uma armação. Não foi armação, disse Caio. Foi um teste. E você falhou miseravelmente. Ele pegou a mochila que estava encostada na parede. Vamos embora, galera. Não dá para ficar num lugar construído com o sofrimento dos outros. Caio, espera. Gritei enquanto ele se dirigia para a saída. Vamos conversar. Meu filho parou e se virou. Não tenho nada para conversar com você, pai. Pela primeira vez na vida estou vendo quem você realmente é. E não gosto nada do que estou vendo. Em 15 minutos todos os 30 jovens haviam recolhido suas coisas e estavam saindo. Alguns me lançavam olhares de reprovação, outros simplesmente me ignoravam. Lívia foi a última a sair. Parou na porta e me olhou com uma mistura de raiva e algo que parecia pena. Meu pai nunca se recuperou do que o senhor fez, disse ela calmamente. Passou os últimos 15 anos trabalhando em empregos que não valorizavam sua experiência, tentando reconstruir do zero. Morreu há 2 anos de infarto. Os médicos disseram que foi o estresse acumulado. Sinto muito pela perda do seu pai, disse. E para minha surpresa, era verdade. Mas não posso assumir responsabilidade pelas escolhas de gestão dele. Não foram escolhas de gestão. Ela respondeu. Foi você espalhando mentiras, manipulando clientes, usando informação privilegiada. Você sabia que ele estava vulnerável e atacou justamente por isso. Como um predador atacando presa ferida, fiz o que qualquer empresário faria. Me defendi fracamente. Qualquer empresário sem ética, sem moral, sem humanidade, ela corrigiu. Sabe qual é a pior parte, Sr. Bastos? Você nem se arrepende. Está aí defendendo suas ações como se fossem perfeitamente aceitáveis. Como se destruir uma família fosse apenas uma jogada de negócios inteligente. Depois que todos foram embora, fiquei sozinho na casa enorme e silenciosa. O contraste com a animação de horas atrás era devastador. A mesa ainda estava montada no jardim, pratos pela metade, garrafas de vinho abertas, tudo congelado no momento em que o jantar havia implodido.
Sentei na varanda olhando o mar escuro. Eram quase 23 horas. As ondas continuavam seu ritmo constante, indiferentes aos dramas humanos. Peguei o celular e liguei para Caio. Chamou até cair na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Filho, por favor, vamos conversar com calma. Não pode terminar assim. A mensagem foi entregue, mas não lida. Tentei mais 3 vezes ao longo da noite. Nada. Às 2 da manhã, desisti e fui para a cama. Mas não consegui dormir. Ficava repassando a cena na cabeça, procurando onde errei, o que poderia ter dito diferente. A verdade é que não havia nada que pudesse ter dito. Os fatos eram inegáveis. 15 anos atrás, eu realmente havia usado informações privilegiadas para derrubar Henrique Andrade. Havia espalhado rumores, pressionado clientes comuns, aproveitado a vulnerabilidade dele. Na época, justifiquei como estratégia empresarial legítima. Afinal, eu não quebrei leis. Apenas joguei o jogo melhor que meu adversário. Mas enquanto olhava o teto às 4 da manhã, incapaz de dormir, comecei a questionar essas justificativas. Legal e ético são a mesma coisa. Jogar bem o jogo empresarial significa necessariamente destruir outros jogadores. Lembrei de Mariana. Minha esposa sempre teve uma bússola moral mais refinada que a minha. Ela trabalhava como arquiteta, mas reservava tempo para projetos voluntários, desenhando casas populares para comunidades carentes. Sempre me incomodava quando eu falava com desprezo de concorrentes ou comemorava quando alguma empresa rival enfrentava problemas. Ricardo, dizia ela, sucesso construído sobre a desgraça alheia não é sucesso de verdade. É apenas uma pirâmide de sofrimento com você no topo. Na época, achava que ela era idealista demais, ingênua sobre como o mundo realmente funcionava. Mas agora, repassando aquelas palavras, percebia que talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse perdido algo essencial ao longo dos anos. Alguma parte da minha humanidade sacrificada no altar do sucesso empresarial. Pensei em Lívia, em como ela descreveu a destruição da família dela. Uma menina de 15 anos tendo que mudar de escola, ver a casa sendo tomada, assistir o pai entrar em depressão. E tudo isso era consequência direta das minhas ações. Acordei às 7 da manhã depois de dormir talvez 2 horas. O domingo amanheceu nublado, com o mar agitado e vento forte. Parecia apropriado. Fiz café e sentei na varanda com o notebook tentando trabalhar. Era inútil. As palavras nos contratos pareciam sem sentido. Os números nas planilhas eram apenas números. Pela primeira vez em décadas, não conseguia me concentrar nos negócios. Dona Célia chegou ao meio-dia para limpar a bagunça da noite anterior. Seu Ricardo, o senhor está bem? Perguntou com preocupação genuína. Estou ótimo, Célia. Menti. Só um pequeno desentendimento com o Caio. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Passou a tarde limpando, recolhendo os vestígios da invasão de 30 jovens. Cada objeto que ela recolhia, uma garrafa esquecida, um caderno de anotações, uma camiseta deixada para trás, me lembrava do confronto da noite anterior. Tentei ligar para Caio de novo. Agora a chamada nem completava, indo direto para a caixa postal. Ele havia me bloqueado. Meu próprio filho me bloqueou. Senti algo que não sentia há muito tempo. Medo. Não medo de perder dinheiro ou contratos, mas medo de perder a única pessoa que realmente importava na minha vida. Segunda-feira de manhã, voltei para o Rio de Janeiro. A viagem de 3 horas me deu tempo para pensar. Precisava entender melhor o que havia acontecido com Henrique Andrade depois da falência. Precisava saber se minhas ações realmente causaram o tipo de destruição que Lívia descreveu. Cheguei ao escritório e chamei Sandra, minha assistente executiva há 15 anos. Sandra, preciso que você faça uma pesquisa discreta para mim. Henrique Andrade. Trabalhou com construção naval, empresa faliu há cerca de 15 anos. Quero saber tudo sobre o que aconteceu depois. Ela me olhou curiosa, mas profissional demais para perguntar por quê. Vou providenciar, Sr. Bastos. 2 horas depois, Sandra voltou com um relatório detalhado. Henrique Andrade, 58 anos no momento da falência.
Após perder a empresa, tentou recolocação no mercado, mas ficou marcado como mau gestor. Trabalhou como consultor freelancer com rendimentos instáveis. A esposa, Clara Andrade, voltou a lecionar em tempo integral. Tem uma filha, Lívia Andrade, atualmente com 30 anos, fotógrafa profissional especializada em documentário social. Henrique faleceu há 2 anos, infarto fulminante. Há registros médicos indicando histórico de hipertensão e estresse crônico nos últimos anos de vida. A família enfrentou execução hipotecária, perda de bens, dificuldades financeiras severas por aproximadamente 8 anos após a falência. Li cada palavra daquele relatório 3 vezes. Cada linha confirmava o que Lívia havia dito. Minha estratégia empresarial não havia apenas eliminado um concorrente. Havia destruído uma família inteira. Sandra, perguntei hesitante, existe algum registro de práticas ilegais nas nossas ações contra a empresa Andrade na época? Ela verificou o arquivo digital por alguns minutos. Legalmente não, senhor. Todos os procedimentos foram dentro da lei. Houve uso de informações obtidas através de contatos no setor. Espalhar informações factuais sobre a saúde financeira da empresa concorrente. Pressão comercial legítima sobre clientes. Nada que configure crime. Dentro da lei, repeti, mas, e eticamente. Sandra me olhou direto nos olhos. Com todo respeito, Sr. Bastos, ética não é minha área de especialização. Sou advogada corporativa. Posso dizer o que é legal ou ilegal. O resto é com sua consciência. Passei a semana inteira tentando contatar Caio. Mensagens, ligações, e-mails, tudo ignorado. Na quinta-feira dirigi até o escritório da produtora dele. A recepcionista me barrou educadamente. O Caio não está disponível para reuniões não agendadas, disse ela. Sou o pai dele, insisti. Preciso falar com ele. Ela hesitou. Depois pegou o telefone interno. Caio, seu pai está aqui. Pausa. Ela me olhou com desconforto. Ele pediu para eu dizer que não quer falar com o senhor. Não hoje, não amanhã, não até que o senhor entenda o que fez de errado. Fiquei ali parado, humilhado, sentindo o olhar curioso de outros funcionários. Pode dizer a ele que eu entendo. Falei baixo. E que sinto muito. Vou transmitir, disse ela sem muita convicção. Saí daquele prédio sentindo algo estranho e desconfortável. Era vulnerabilidade. Pela primeira vez em décadas, eu estava numa situação que não podia controlar com dinheiro, poder ou estratégia empresarial. Não podia comprar o perdão do meu filho. Não podia intimidá-lo a me aceitar de volta. Aquela noite, sentado sozinho no apartamento em Copacabana, tomei uma decisão. Precisava encontrar Lívia Andrade. Não para me defender, mas para entender completamente o impacto das minhas ações. Descobrir onde Lívia trabalhava não foi difícil. Ela tinha um site profissional listando seus projetos fotográficos. Seu último trabalho documentava comunidades pesqueiras em Paraty. Liguei para o contato no site. Uma voz feminina atendeu. Estúdio Lívia Andrade. É a própria Lívia? Perguntei. Sim, quem gostaria? Ricardo Bastos. Houve um silêncio longo. Depois ela desligou. Liguei de novo. Ela atendeu e desligou imediatamente. Na terceira tentativa deixei uma mensagem. Lívia, só preciso de 30 minutos do seu tempo. Não vou me defender. Só quero ouvir tudo o que você quiser dizer sobre seu pai, sobre o que aconteceu com sua família. Mereço isso. Preciso disso. 3 horas depois recebi uma mensagem. Amanhã, 15 às Confeitaria Colombo, no centro. Não me faça perder meu tempo. Cheguei 15 minutos adiantado. A Confeitaria Colombo é um daqueles lugares históricos do Rio, com espelhos antigos, lustres de cristal e uma atmosfera de nostalgia. Pedi um café e esperei. Lívia chegou exatamente às 15 horas. Vestia calças jeans, camiseta preta e trazia sua câmera pendurada no pescoço. Sentou-se na minha frente sem cumprimentos. 30 minutos, disse olhando o relógio. Comece. Obrigado por vir. Comecei. Sei que não foi fácil. Não foi, ela concordou. Mas Caio me pediu. Disse que talvez você esteja realmente querendo mudar. Pessoalmente, acho difícil.
Quero ouvir sobre seu pai, falei. Sobre quem ele era, o que aconteceu depois que a empresa faliu, tudo. Lívia me estudou por um longo momento, decidindo se confiava nas minhas intenções. Meu pai era engenheiro mecânico, começou ela. Formado pela UFRJ, trabalhou em estaleiros grandes por 15 anos antes de abrir a própria empresa. Não era um empresário nato como você. Era um técnico que amava o que fazia. Cada peça que produzia era perfeita. Ele tinha orgulho da qualidade. Assenti em silêncio, apenas ouvindo. A empresa cresceu devagar, mas constantemente. Nada espetacular, mas sólido. Ele empregava 30 pessoas, a maioria moradores da nossa região. Tratava os funcionários como família. Lembro de festas de fim de ano na nossa casa com todos eles. Seus olhos brilhavam com as memórias. Então começou a competição com você. Papai ficava estressado, mas empolgado também. Dizia que competição saudável era boa para um negócio, forçava a inovação. Ele respeitava você como adversário, sabia? Senti uma pontada de culpa. Eu não respeitava Henrique da mesma forma. Para mim, ele era apenas um obstáculo a ser removido. Continue, pedi. Lívia tomou um gole do café que havia pedido. Quando papai começou a perder contratos, não entendeu o porquê. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Preços competitivos, qualidade superior, prazos cumpridos. Mas, de repente, clientes começaram a questionar a saúde financeira da empresa. Pediam garantias que ele não conseguia fornecer. Bancos que sempre renovaram crédito automaticamente começaram a exigir contrapartidas impossíveis. Foi Henrique que percebeu que havia uma campanha coordenada contra ele. Perguntei. Lívia assentiu. Ele contratou um investigador particular. Descobriu que você havia espalhado informações sobre empréstimos que ele tinha feito, apresentando-os como sinais de instabilidade. Tecnicamente eram verdade, mas você distorceu o contexto. Fez parecer que estávamos à beira da falência quando, na verdade, eram investimentos normais para a expansão. Eu sabia disso. Claro que sabia. Havia pego informações verdadeiras e as apresentado de forma tendenciosa. Legal, mas eticamente duvidoso. O que aconteceu depois, perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Lívia respirou fundo. Em 8 meses, papai perdeu 70% dos clientes. Tentou reduzir custos, demitiu funcionários, cortou o próprio salário pela metade. Mamãe começou a dar aulas particulares à noite para complementar a renda. Eu tinha 15 anos e não entendia completamente o que estava acontecendo, mas via meu pai mudando. Ela limpou uma lágrima discreta. Ele parava de comer no meio das refeições, ficava olhando para o nada. Acordava às 3 da manhã para revisar números, procurando uma solução que não existia. Começou a tomar remédios para a ansiedade. Aos poucos, vi meu pai desmoronando. O homem alegre que me ensinava física nas tardes de sábado virou um zumbi cansado e derrotado. Minha garganta estava apertada. Desculpa, foi tudo o que consegui dizer. Desculpa não devolve 15 anos, Ricardo, disse ela com voz dura. Quando a empresa finalmente faliu, papai teve um colapso nervoso. Ficou internado 2 semanas. Depois que saiu, nunca mais foi o mesmo. O homem confiante e otimista tinha ido embora. No lugar ficou alguém quebrado, envergonhado, que se culpava por ter falhado com a família. E vocês? Perguntei. Como foi para você e sua mãe? Lívia olhou pela janela da confeitaria. Perdemos a casa 6 meses depois da falência. Fomos morar num apartamento alugado em Realengo, longe de tudo. Mudei de escola no meio do ano. Você já foi adolescente pobre em escola pública depois de ser classe média em escola particular. É humilhante. Balancei a cabeça, sem palavras. Mamãe trabalhava 12 horas por dia dando aulas. Papai tentava conseguir trabalho, mas estava marcado no setor. Ninguém queria contratar o homem que faliu espetacularmente. Ele acabou aceitando trabalhos muito abaixo da qualificação dele. Vendedor de materiais de construção, consultor freelancer ganhando por hora. Era doloroso ver. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Continuou Lívia.
Caixa de supermercado, garçonete, qualquer coisa. Quando descobri fotografia, vi uma chance de ter uma carreira. Juntei dinheiro por 2 anos para comprar minha primeira câmera decente. Estudei sozinha, pela internet. Construí minha carreira do absoluto zero. Você construiu algo impressionante, disse sinceramente. Vi seu trabalho online. É realmente excepcional. Construí apesar do que você fez, não por causa. Ela corrigiu. E cada conquista minha custou 3 vezes mais esforço porque começamos do negativo. Lívia olhou direto nos meus olhos. Meu pai morreu há 2 anos. Infarto fulminante, 58 anos. Jovem demais. Os médicos disseram que foi o estresse acumulado, hipertensão não tratada adequadamente, anos de ansiedade. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Sinto muito, Lívia. Sinceramente. Ele morreu ainda se culpando, sabe? Disse ela com voz embargada. Até o fim, achava que tinha sido fraco, incompetente. Nunca aceitou que foi vítima de manipulação empresarial. Morreu achando que era um fracassado. Isso é o que mais me dói. Que ele morreu carregando essa culpa que não era dele. Era sua. As palavras dela eram como lâminas. Cada uma cortava fundo, expondo verdades que eu havia enterrado por 15 anos. Você tem razão, admiti. Tenho sangue nas mãos. Pode ser que legalmente eu não tenha feito nada errado, mas moralmente destruí uma família por ganância. Lívia não disse nada, apenas continuou me encarando. Não sei se posso me redimir do que fiz. Continuei. Não sei se existe redenção para esse tipo de coisa, mas quero tentar. Quero fazer algo, qualquer coisa, para compensar minimamente o sofrimento que causei. O que você propõe? Perguntou Lívia com ceticismo. Escrever um cheque. Dinheiro não vai trazer seu pai de volta. Dinheiro não apaga o que você fez. Eu sei, concordei. Mas talvez possa ajudar você e sua mãe. Talvez possa financiar seus projetos fotográficos, dar uma estabilidade que vocês merecem. Lívia riu sem humor. Você acha que eu quero seu dinheiro? Que posso ser comprada? Não é comprar, insisti. É restituição. É reconhecer que tirei de vocês e tentar devolver algo. Você tirou meu pai, Ricardo. Ela disse com voz fria. Tirou os anos de tranquilidade da minha mãe. Tirou minha adolescência despreocupada. Tirou nossa segurança. Não existe cheque grande o suficiente para compensar isso. Ela se levantou para ir embora. Espera. Pedi. Por favor. Você veio aqui pedindo para ouvir. Já ouvi. O que mais você quer? Quero saber como posso consertar isso. Falei com desespero na voz. Quero saber o que preciso fazer para que Caio olhe para mim de novo sem nojo. Quero ser uma pessoa melhor. Lívia me olhou por um longo momento. Quer mesmo saber o que precisa fazer? Sim. Sente-se, ordenou Lívia. Obedeci. Olha, Ricardo, não sou sua terapeuta nem sua conselheira espiritual. Mas se você realmente quer mudar, não começa escrevendo cheques. Começa reconhecendo publicamente o que fez. Publicamente, repeti. Como assim? Lívia cruzou os braços. Você construiu sua reputação como empresário brilhante e bem-sucedido. Todos no setor te respeitam, te admiram, mas ninguém sabe que parte desse sucesso veio de destruir concorrentes. Você quer redenção? Comece com verdade. Está me pedindo para confessar publicamente que usei táticas antiéticas? Questionei incrédulo. Isso destruiria minha reputação. Exatamente, disse ela sem piedade. Você destruiu meu pai. Agora terá que arriscar sua própria destruição. Só assim vai entender verdadeiramente o que fez conosco. Fiquei em silêncio, processando o peso daquela proposta. Minha reputação era tudo. Era o que me dava credibilidade nos negócios, respeito no setor, poder nas negociações. Admitir publicamente que havia usado táticas questionáveis seria suicídio profissional. Vejo que não está tão disposto assim a mudar, observou Lívia se levantando novamente. Espera, falei segurando seu braço levemente. Ela olhou para minha mão até eu soltar. Vou fazer isso. Lívia sentou novamente surpresa. Está falando sério. Estou,
Respondi sentindo o peso da decisão. Vou admitir publicamente o que fiz. Mas preciso fazer direito. Preciso que seja genuíno, não apenas mais uma jogada de relações públicas. Ela me estudou com atenção. Como você planeja fazer isso? Há um congresso do setor naval mês que vem. Expliquei. Associação Brasileira de Construção Naval. Vou estar lá como palestrante principal. Tenho 40 minutos de fala. Vou usar esse tempo para contar a verdade. Lívia balançou a cabeça. Não acredito que você vá realmente fazer isso. Quando chegar a hora, vai dar um jeito de recuar. Então venha assistir. Desafiei. Traga Caio. Que ele veja pessoalmente que estou falando sério. Ela hesitou. Vou pensar. Mas tem outra coisa que você precisa fazer antes disso. O quê? Conhecer minha mãe. Ouvir diretamente dela o que passamos. Se vai se expor publicamente, precisa entender completamente o impacto das suas ações. Não pode ser apenas discurso decorado. Precisa vir do fundo. Meu estômago embrulhou com a ideia de encarar a viúva de Henrique Andrade. Mas assenti. Quando? Domingo. Vou levar você para almoçar na casa dela. E Ricardo, avisou Lívia. Minha mãe não sabe que vou fazer isso. E ela tem muito mais raiva de você do que eu. Os dias até domingo foram tortuosos. Continuei tentando contatar Caio sem sucesso. Trabalhei no escritório mecanicamente, assinando documentos e participando de reuniões sem real engajamento. Minha cabeça estava consumida pela reunião que se aproximava. Na sexta-feira, Sandra entrou na minha sala. Senhor Bastos, o senhor está bem. Tem parecido distraído essa semana. Estou ótimo, Sandra. Só pensando em algumas coisas. Ela hesitou na porta. Com licença pela intromissão, mas em 15 anos trabalhando com o senhor, nunca o vi assim. Quer conversar? Sentei mais para trás na cadeira. Sandra, você já fez algo que parecia certo na época, mas depois descobriu que destruiu alguém. Ela refletiu por um momento. Quando tinha 20 anos, denunciei uma colega de trabalho por roubar dinheiro da empresa. Ela foi demitida e processada. Descobri depois que ela estava roubando para pagar tratamento da filha doente. Não justifica o roubo, mas... Entendi o contexto tarde demais. E como lidou com isso, perguntei. Pedi desculpas a ela. Ofereci ajuda com as despesas médicas. Ela não aceitou. Disse que preferia não dever nada a mim. Aprendi que algumas feridas não saram. Não importa quanto você tente. Sandra me olhou com compreensão. Seja lá o que o senhor fez, senhor Bastos. Pelo menos está tentando consertar. Isso já é mais do que a maioria faz. Domingo chegou nublado e frio para os padrões cariocas. Lívia me mandou mensagem com o endereço. Um apartamento em Madureira, Zona Norte. Dirigi por 1 hora no trânsito leve de domingo. Meus nervos aumentando a cada quilômetro. Cheguei ao prédio simples de 5 andares. Lívia me esperava no portão. Última chance de desistir, disse ela. Vim até aqui. Respondi. Vamos fazer isso. Subimos de escada até o 3º andar. O corredor cheirava a comida caseira, música tocava em algum apartamento, crianças brincavam em outro. Era um mundo completamente diferente do meu condomínio de luxo em Copacabana. Lívia bateu na porta. Uma mulher de aproximadamente 55 anos abriu. Cabelos grisalhos presos num coque. Rosto marcado por rugas de preocupação, mas ainda bonito. Olhos verdes atentos. Oi, mãe, disse Lívia. Trouxe alguém que quer te conhecer. Clara Andrade olhou para mim e seu rosto se transformou. O sorriso de boas-vindas virou expressão de choque, depois raiva pura. É uma piada, perguntou olhando para Lívia. Por que trouxe esse homem aqui? Mãe, por favor, pediu Lívia. Ele quer conversar. Quer pedir desculpas. Não quero desculpas dele, disse Clara, mas não fechou a porta. Não quero nada dele. Dona Clara, comecei. Sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não mereço seu tempo. Mas... Você não sabe nada, me cortou ela. Não sabe o que é acordar ao lado de um homem que chora toda noite. Não sabe o que é segurar a mão do seu marido enquanto ele tem ataques de pânico. Não sabe o que é ver a pessoa que você ama definhar, até virar sombra. Não sabia o que dizer.
Clara continuou, a voz subindo. Henrique era um homem bom, honesto, trabalhador. Tratava os funcionários como família. Pagava impostos em dia. Fazia tudo certo. E você o destruiu. Por quê? Por ganância. Por diversão. Porque podia. Por ganância. Admiti baixinho. Porque vi uma oportunidade de eliminar um concorrente e aproveitei sem pensar nas consequências. Clara deu um passo em minha direção. As consequências foram meu marido morrer jovem. Foram minha filha ter que trabalhar desde adolescente. Foram anos de privação, humilhação, sofrimento. Essas foram as consequências. Eu sei, disse olhando direto nos olhos dela. E não posso desfazer. Não posso trazer seu marido de volta. Não posso devolver os anos que roubei de vocês. Mas posso reconhecer. Posso admitir. Posso tentar ser melhor. Clara me olhou com ódio e algo mais. Cansaço, talvez. Você é o homem que Henrique mencionava nos últimos anos. Nos momentos de confusão mental ele falava seu nome. Dizia que Bastos o destruiu. Que Bastos era melhor jogador. Entre, disse Clara de repente, surpreendendo a mim e a Lívia. Vou te mostrar o que seu jogo fez. Entramos no apartamento pequeno, mas organizado. Sala e cozinha integradas, 2 quartos. Paredes brancas simples com algumas fotos de família. Clara foi até uma cômoda e voltou com uma caixa de sapatos. Sente, ordenou apontando para o sofá. Sentei. Lívia ficou de pé, encostada na parede. Clara abriu a caixa e começou a tirar papéis. Essa é a carta que recebi do banco executando nossa casa, disse mostrando um documento amarelado. Henrique chorou quando abriu. Disse que tinha falhado comigo, que não merecia ser meu marido. Ela pegou outro papel. Esse é o comprovante da venda do nosso carro. Tivemos que vender tudo. Anéis, relógio de casamento dele, tudo. Continuou tirando documentos. Recibos de remédios para ansiedade e depressão. Contas médicas de quando Henrique foi internado. Histórico escolar de Lívia mostrando a transferência de escola particular para a pública. Cada papel era uma lâmina. Cada documento era evidência concreta da destruição que causei. E esse, disse Clara com voz embargada segurando uma folha manuscrita. Esse é um bilhete que Henrique escreveu 3 dias antes de morrer. Ela começou a ler. Clara, se algo me acontecer, precisa saber que te amei todos os dias da minha vida. Clara continuou lendo com lágrimas escorrendo. Falhei como provedor, como marido, como pai. Deixei nossa família ser destruída porque não fui esperto o suficiente. Forte o suficiente. Ricardo Bastos jogou melhor que eu. Ele merecia vencer. Eu merecia perder. Isso é mentira. Interrompi. Ele não merecia perder. Eu não merecia vencer. Não dessa forma. Clara me olhou. Você acha que ele sabia disso? Henrique morreu achando que era incompetente, que falhou por fraqueza própria. Nunca aceitou que foi manipulado, enganado, atacado covardemente. Levou essa culpa até o túmulo. Fiquei em silêncio, sentindo o peso total do que havia feito. Não apenas destruí um negócio. Destruí a autoestima de um homem, sua confiança, sua vontade de viver. Sabe o que mais me revolta? Continuou Clara guardando os papéis. É que você dormiu bem todas essas noites. Continuou sua vida, expandiu seus negócios, aproveitou seu sucesso. Enquanto nós. Ela não terminou a frase. Não precisava. Tem razão, falei. Não perdi sono. Não questionei minhas ações. Segui em frente como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir uma família. Sou culpado de tudo que está dizendo e mais. Clara sentou na cadeira em frente, exausta. O que você quer de mim, Ricardo Bastos? Por que está aqui? Quero seu perdão, disse. Mas sei que não mereço. Clara balançou a cabeça lentamente. Você está certo. Não merece. E não vou dar. Perdão precisa ser merecido. Não é presente que se distribui porque alguém aparece pedindo. Entendo, respondi. E aceito. Mas vou fazer algo mesmo assim. Vou reconhecer publicamente o que fiz. Vou expor minhas táticas antiéticas. Vou arriscar minha reputação, minha carreira. Para quê? Perguntou Clara com ceticismo.
para se sentir melhor consigo mesmo, para limpar sua consciência, para que meu filho me olhe novamente. Admiti. E porque é o certo a fazer. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente falou. Se você fizer isso, se realmente expuser suas ações publicamente, sem tentar se justificar ou minimizar, aí talvez, só talvez, eu considere perdoá-lo algum dia. Mas não espere que seja rápido ou fácil. Não espero, garanti. Lívia, que havia ficado quieta observando tudo, finalmente falou. Mãe, ele vai palestrar no Congresso da Associação Naval mês que vem. Vai usar o espaço para admitir tudo. Quero que você venha assistir. Clara olhou para a filha, depois para mim. Vou estar lá. E vou estar observando cada palavra, cada expressão. Se perceber que é teatro, se sentir falsidade, vou me levantar e denunciar você na frente de todos. Saí daquele apartamento transformado. A reunião com Clara me atingiu mais profundamente que qualquer coisa que Lívia havia dito. Ver as evidências físicas da destruição, ouvir o bilhete final de Henrique, encarar a dor crua de uma viúva. Foi devastador. Nos dias seguintes, comecei a escrever o discurso para o Congresso. Cada tentativa parecia falsa, insuficiente. Como colocar em palavras a gravidade do que fiz. Como admitir culpa sem soar como desculpa. Na quarta-feira, Sandra entrou na sala com um envelope. Chegou isso para o senhor. Pessoal. Abri. Dentro havia uma foto antiga. Henrique Andrade, mais jovem, sorrindo ao lado da esposa e da filha pequena. No verso, escrito à mão. Este era o homem que você destruiu. Lembre-se dele quando escrever seu discurso. Era a letra de Lívia. Coloquei a foto na minha mesa, onde ficaria me encarando enquanto trabalhava. Toda vez que começava a suavizar o discurso, a foto me lembrava do custo real das minhas ações. Passei 2 semanas reescrevendo. Mostrei rascunhos para Lívia por e-mail. Ela criticou todos impiedosamente. Muito genérico, muito vago, muito autocomplacente. Fala especificamente o que você fez. Nome as táticas. Assume a responsabilidade completa. Na 10ª versão, finalmente escrevi algo que ela aprovou parcialmente. Está melhor. Mas ainda falta emoção verdadeira. Você está escrevendo como empresário fazendo relatório. Precisa escrever como ser humano confrontando seus demônios. O Congresso da Associação Brasileira de Construção Naval aconteceu num hotel 5 estrelas em Copacabana. 300 empresários, engenheiros, investidores. Eram pessoas que eu conhecia há décadas. Colegas de setor, competidores, parceiros de negócio. Cheguei 2 horas antes da minha palestra. O presidente da associação, Paulo Mendes, me cumprimentou entusiasmado. Ricardo, meu amigo, estamos ansiosos pela sua fala. 3 décadas de sucesso empresarial. Você é a inspiração para todos nós. Sorri fracamente. Acho que vai ser uma fala diferente do que você espera, Paulo. Diferente como? Ele perguntou curioso. Você vai entender, respondi. Fui até o auditório vazio. O palco com púlpito, tela gigante para a apresentação, luzes profissionais. Em poucas horas eu estaria ali destruindo tudo o que construí. Vi Lívia e Clara entrarem e sentarem nas últimas fileiras. Clara estava com um vestido simples azul marinho. Lívia fotografava discretamente o ambiente. Elas me viram e acenaram levemente. Então vi Caio entrar. Meu filho. Ele havia vindo. Sentou ao lado de Lívia, sem me olhar diretamente. Mas estava ali. Meu coração acelerou. De repente tudo ficou real. Não era mais um discurso teórico que eu escreveria. Era confissão pública com plateia real, incluindo meu filho, a filha e viúva do homem que destruí. Às 14 horas, o auditório estava cheio. 300 pessoas aguardando. Paulo Mendes subiu ao palco para me apresentar. Ricardo Bastos dispensa apresentações. 30 anos construindo um dos maiores grupos de construção naval do país. Exemplo de visão estratégica, competência gerencial e sucesso sustentado. É uma honra tê-lo aqui para compartilhar sua experiência. Aplausos enquanto subia ao palco. Mãos tremendo levemente. Olhei para a plateia. Rostos conhecidos, expectantes. Depois olhei para o fundo. Caio,
Lívia, Clara. Eles eram minha verdadeira plateia. Bom dia, comecei, minha voz amplificada pelos microfones. Fui convidado para falar sobre os 30 anos de trajetória da Bastos Naval, sobre estratégias de sucesso, sobre crescimento sustentável, sobre liderança empresarial. Mas não vou falar sobre isso. Vou falar sobre algo que aprendi recentemente. O verdadeiro custo do sucesso a qualquer preço. Murmurinhos na plateia. Rostos confusos. Paulo Mendes me olhava preocupado da primeira fila. Há 15 anos, continuei. Destruí deliberadamente a empresa de um concorrente chamado Henrique Andrade. E hoje vou contar exatamente como fiz isso. O silêncio no auditório era absoluto. 300 pessoas paralisadas. Henrique Andrade tinha uma empresa menor que a minha, mas competente. Ele estava conquistando contratos importantes, ameaçando minha posição no mercado. Então, decidi eliminá-lo. Respirei fundo. A primeira tática foi obter informações privilegiadas sobre a saúde financeira dele. Usei contatos em bancos, fornecedores, clientes comuns. Descobri que ele havia feito empréstimos significativos para expandir a produção. Eram empréstimos normais, estratégicos, mas apresentei essas informações como sinais de instabilidade financeira iminente. Vi pessoas na plateia se mexendo desconfortáveis. Alguns sussurravam entre si. Espalhei esses rumores sistematicamente. Jantares com clientes em comum, onde mencionava casualmente minhas preocupações. Ligações para decisores em empresas que contratavam ambos. Sempre plantando dúvidas, sempre envenenando a reputação dele. Alguém na plateia se levantou e saiu. Depois outro. Não os culpava. Depois continuei. Pressionei clientes comuns a exigirem garantias bancárias que sabia que Henrique não conseguiria fornecer. Convenci fornecedores a endurecerem condições de pagamento. Em 6 meses, havia criado uma tempestade perfeita que afogou a empresa dele. Olhei para Clara no fundo do auditório. Ela estava imóvel, lágrimas nos olhos. Quando a empresa de Henrique faliu, celebrei. Vi como vitória estratégica. Absorvi os clientes dele, contratei alguns funcionários-chave, consolidei minha posição no mercado. Achei que era esperto. Achei que era apenas bom em negócios. Paulo Mendes tinha a mão no rosto, em choque. Outros empresários me olhavam com mistura de horror e fascínio. O que não sabia, ou escolhi ignorar, foi o impacto humano. Henrique Andrade não era apenas uma empresa concorrente. Era um ser humano com família. Minha voz começou a falhar. Ele tinha esposa, Clara, que teve que voltar a trabalhar em tempo integral. Tinha filha adolescente, Lívia, que teve que mudar de escola particular para pública, trabalhar desde cedo. Henrique entrou em depressão profunda. Nunca se recuperou realmente. Apontei para Clara. A viúva de Henrique está aqui hoje. Ele morreu há 2 anos, aos 58 anos, de infarto causado por anos de estresse acumulado. Morreu ainda se culpando pelo fracasso empresarial, sem saber que não foi fracasso. Foi assassinato corporativo. Alguém na plateia levantou a voz. Por que está contando isso? Por que se expor assim? Por que? Respondi olhando direto para Caio. Porque perdi algo muito mais importante que qualquer contrato. Perdi o respeito do meu filho. Perdi minha humanidade. Construí um império sobre as ruínas de outras famílias e chamei isso de sucesso. Caio estava com os olhos marejados. Tentei continuar, mas minha voz falhou. Respirei fundo. Durante 30 anos, justifiquei ações antiéticas como estratégia empresarial. Legal não é o mesmo que ético. Vencer não justifica qualquer meio. Sucesso construído sobre sofrimento alheio não é sucesso de verdade. É apenas vaidade manchada de sangue. Vi executivos que admirava me olhando com desprezo agora. Vi outros balançando a cabeça. Minha reputação estava sendo destruída ao vivo. E era exatamente o que merecia. Não estou aqui pedindo perdão, continuei. Não mereço. Estou aqui porque verdade precisa ser dita. Porque outros empresários nesta sala provavelmente fizeram coisas similares e chamaram de estratégia. Porque precisamos parar de celebrar sucesso sem questionar como foi conquistado. Paulo Mendes se levantou.
Ricardo, acho melhor você encerrar essa. Não, o cortei. Deixe eu terminar. Ele hesitou, mas sentou. Aos empresários aqui presentes, deixo uma pergunta. Sua conquista vale a destruição de outro ser humano. Seu lucro vale o sofrimento de famílias. Seu sucesso vale sua alma. Desci do palco em silêncio sepulcral. Metade do auditório estava vazio, pessoas tendo saído durante o discurso. A outra metade me olhava com reações variadas. Horror, desprezo, alguns poucos com respeito. Paulo Mendes me interceptou na saída. Você acabou de cometer suicídio profissional, Ricardo. Sabe disso, né? Eu sei, respondi. E precisava ser feito. Ele balançou a cabeça e se afastou. Fui direto para onde Caio, Lívia e Clara estavam. Clara foi a primeira a falar. Obrigada. Não perdoo você ainda. Mas obrigada por finalmente dizer a verdade. Lívia apenas assentiu. Seus olhos diziam que estava surpresa que realmente seguia em frente. Então olhei para Caio. Meu filho tinha lágrimas escorrendo. Pai, disse ele com voz embargada. Eu. Não conseguiu terminar. Apenas me abraçou. Pela primeira vez em anos, meu filho me abraçou. Senti suas lágrimas na minha camisa. Senti seus braços me apertando forte. E chorei também. Sinto muito, sussurrei no ouvido dele. Sinto muito por tudo. Por ter sido o pai distante, o empresário sem ética, o homem que você tinha vergonha. Vou passar o resto da vida tentando ser melhor. Caio se afastou, enxugando os olhos. Vai ser um caminho longo, pai. E não vai ser fácil. Eu sei, concordei. Mas vou percorrer, com você ao meu lado, se me aceitar. Os próximos dias foram caóticos. A notícia do meu discurso se espalhou rapidamente. Sites de negócios publicaram artigos. Empresário confessa táticas antiéticas em palestra chocante. Ricardo Bastos admite destruir concorrente deliberadamente. As redes sociais explodiram. Metade das pessoas me chamando de canalha, a outra metade elogiando a coragem da confissão. Meus sócios me ligaram em pânico. Ricardo, precisamos fazer controle de danos. Isso está afetando a empresa. Clientes estão questionando se podem confiar em nós. Entendo, respondi calmamente. Vou renunciar à presidência. Não precisam estar associados ao que fiz. Você enlouqueceu, gritou Maurício, meu sócio há 20 anos. Você é a empresa. Fui. Corrigi. Mas agora sou um peso. Vou me afastar. Vocês tocam os negócios. Na quinta-feira convoquei reunião do conselho. Apresentei minha renúncia imediata como presidente. Maurício e os outros tentaram me convencer a reconsiderar, mas mantive firme. Indiquei Patrícia, nossa diretora de operações, como nova presidente. Ela era competente, ética, respeitada. A empresa estaria em boas mãos. Mas Ricardo, protestou Patrícia, você construiu tudo isso. Construí com métodos que não me orgulho, respondi. É hora de outra liderança. Sandra entrou na sala após a reunião. Vou sair com o senhor. Fiquei surpreso. Sandra, você não precisa. Não é sobre precisar, ela disse firmemente. É sobre lealdade. Trabalhei 15 anos com o senhor. Vi o homem que era e o homem que está se tornando. Quero ajudar nessa transformação. Com minha renúncia, tinha tempo. Pela primeira vez em 30 anos, não tinha reuniões, prazos, contratos para revisar. Tinha apenas vazio. E no vazio, precisava descobrir quem Ricardo Bastos realmente era. Caio começou a me visitar regularmente. Não eram visitas fáceis ou confortáveis. Conversávamos sobre tudo que deu errado em nossa relação. Às vezes que escolhi trabalho em vez de estar presente. Às vezes que demonstrei desprezo pelo trabalho dele. Às vezes que usei dinheiro como substituto para afeto. Pai, disse ele numa tarde de quinta, quero apresentar alguns projetos que estou desenvolvendo. Se você realmente quer entender meu mundo. Mostrou-me documentários que produzia. Um sobre comunidades pesqueiras lutando contra a poluição industrial. Outro sobre cooperativas de recicladores. Um terceiro sobre moradores de favela criando soluções sustentáveis. Assistindo aqueles trabalhos, entendi. Meu filho não era idealista ingênuo. Era alguém usando suas habilidades para fazer diferença real.
Enquanto eu construía navios, ele construía pontes entre mundos diferentes. Isso é importante, admiti. Muito mais importante que eu reconhecia. Obrigado por finalmente ver isso, disse Caio. Lívia também começou a me procurar. Queria documentar fotograficamente minha jornada de redenção. No começo recusei. Isso seria explorar a situação. Não é exploração, ela insistiu. É documentação. Outras pessoas precisam ver que mudança é possível. Concordei. Lívia passou a me acompanhar, fotografando momentos do meu dia a dia. Conversas com Clara. Tentativas de me reconectar com funcionários que demiti anos atrás. Visitas a projetos sociais que Caio desenvolvia. Certo dia, Lívia me levou até Paraty. Quero que conheça uma comunidade pesqueira que estou documentando. Encontramos pescadores tradicionais lutando para sobreviver, grandes empresas poluindo as águas, regulamentações impossíveis de cumprir. Ouvindo aquelas histórias, vi reflexos de Henrique, pessoas tentando sobreviver honestamente contra forças maiores que eles. Ricardo, disse o líder da comunidade, homem de 60 anos com pele curtida pelo sol. Você trabalhou com construção naval. Conhece as empresas que estão destruindo nosso mar. Pode fazer algo. Posso, respondi. Vou fazer algo. Nos meses seguintes, usei meus contatos, meu conhecimento do setor, minha experiência para ajudar aquela comunidade. Conectei eles com advogados ambientais. Ajudei a montar processos contra empresas poluidoras. Usei minha reputação, agora manchada mas ainda relevante, para chamar atenção para a causa. Não era redenção completa. Nunca seria. Mas era começo. Era usar as mesmas ferramentas que usei para destruir, agora para construir algo positivo. Clara começou a suavizar comigo. Não perdão completo, mas aceitação gradual. Jantamos juntos algumas vezes. Ela, Lívia, Caio e eu. Conversávamos sobre Henrique. Ela contava histórias dele. Eu ouvia, aprendendo sobre o homem que destruí. 6 meses após o congresso, Lívia lançou uma exposição fotográfica. Redenção Imperfeita era o título. Fotos do meu processo, conversando com Clara, trabalhando com a comunidade pesqueira. Momentos com Caio. A exposição foi controversa. Metade dos críticos elogiando a coragem de documentar transformação genuína. Outra metade acusando de ser marketing de redenção. Tentativa de limpar imagem manchada. Na abertura da exposição, centenas de pessoas. Alguns me reconheceram e viraram o rosto. Outros vieram conversar, curiosos sobre minha jornada. Um homem de 50 anos me abordou. Senhor Bastos. Sou Alberto Fernandes. Trabalhei com Henrique Andrade. Meu estômago apertou. Sinto muito. Ele balançou a cabeça. Vim dizer que seu discurso me impactou. Também fiz coisas questionáveis na minha carreira. Sua confissão me fez refletir. Comecei a mudar minhas práticas. Outros empresários me procuraram dizendo similar. Meu suicídio profissional havia criado onda inesperada. Pessoas começando a questionar próprias práticas. Conversas sobre ética empresarial que antes não aconteciam. Não justificava o que fiz a Henrique. Nada justificaria. Mas talvez transformasse meu erro em catalisador para mudança maior. Caio subiu no pequeno palco da galeria. Gostaria de dizer algumas palavras sobre meu pai. O ambiente ficou quieto. Durante anos tive vergonha de Ricardo Bastos. Via ele como um empresário sem alma, homem obcecado com sucesso financeiro. E estava certo. Meu filho continuou. Mas nos últimos meses vi outra coisa. Vi um homem confrontando seus demônios, arriscando tudo o que construiu para admitir erros, trabalhando para compensar danos que causou. Mudança real não é fácil, não é instantânea. É processo doloroso, diário, imperfeito. Meu pai está nesse processo. Comete erros, recai em velhos padrões. Mas está tentando, e isso importa. Senti lágrimas nos meus olhos. Não estou dizendo que tudo está perdoado. Caio prosseguiu. A família Andrade sofreu irreparavelmente. Nada que meu pai faça vai trazer Henrique de volta. Mas estou dizendo que acredito em segundas chances.
Acredito que pessoas podem mudar. Precisam ter espaço para isso. Ele me olhou diretamente. Pai, obrigado por finalmente me mostrar quem você pode ser. Não o empresário bem-sucedido. Não o homem rico e poderoso. Mas o ser humano falho tentando ser melhor. Aplausos sinceros ecoaram pela galeria. Abracei meu filho, sem me importar que centenas de pessoas estavam assistindo. Clara se aproximou. Posso falar também? Perguntou a Lívia. Minha filha assentiu. Clara subiu ao palco. Sou Clara Andrade, viúva de Henrique Andrade, o homem que Ricardo Bastos destruiu. Durante 15 anos, carreguei ódio, justificado, profundo, consumidor. Mas ódio só machuca quem carrega. Não traz justiça. Não traz paz. Clara olhou para mim. Ricardo, você destruiu minha família. Essa verdade nunca vai mudar. Mas ver você confrontar suas ações, assumir responsabilidade publicamente, trabalhar para compensar, isso mudou algo em mim. Não é perdão completo. Talvez nunca seja. Mas é começo. É reconhecer sua humanidade assim como você precisou reconhecer a humanidade de Henrique. Ela respirou fundo. Meu marido era homem bom que merecia melhor. Sua memória merece verdade, não minha amargura eterna. Então estou escolhendo liberar um pouco do ódio. Não por você, por mim, para poder seguir em frente. Desci do palco e fui até ela. Não tenho palavras suficientes, disse. Nunca terei. Mas obrigado. Por me dar chance de tentar ser melhor. Por me mostrar que humanidade existe mesmo depois de destruição. Clara assentiu levemente. Depois se afastou para conversar com outras pessoas. Fiquei ali, cercado por fotos da minha jornada imperfeita. Percebi algo importante. Redenção não é destino. É processo. Nunca vou compensar totalmente o que fiz. Nunca vou desfazer o sofrimento causado. Mas posso acordar cada dia e escolher ser melhor que ontem. Usar o que aprendi para evitar que outros cometam mesmos erros. Lívia se aproximou. Obrigado por confiar em mim para documentar isso. Obrigado por me forçar a confrontar a verdade. Respondi. Sem você, sem Caio, sem Clara, eu ainda estaria no topo da minha pirâmide de sofrimento, achando que era sucesso. Ela sorriu levemente. O que vem agora? Agora? Respondi olhando para Caio conversando animadamente com visitantes. Continuo tentando. Continuo trabalhando. Continuo aprendendo a ser humano de novo. Olhei pela janela da galeria. Lá fora, a vida seguia. Pessoas caminhando, conversando, vivendo. O mundo não parou porque enfrentei meus demônios. Mas meu mundo mudou completamente. Perdi império empresarial. Perdi reputação impecável. Perdi ilusão de que sucesso justifica tudo. Mas ganhei algo infinitamente mais valioso. Ganhei de volta meu filho. Ganhei possibilidade de redenção. Ganhei oportunidade de passar resto da vida fazendo diferença real. Não apenas acumulando riqueza. Aquele fim de semana em março realmente destruiu tudo que construí em décadas. Mas também me deu chance de construir algo novo. Algo melhor. Algo fundamentado em verdade, humanidade e tentativa genuína de compensar erros passados. Não era final feliz perfeito. Era final real. Complicado, imperfeito, honesto. E pela primeira vez em muito tempo, estava em paz com quem estava me tornando.